Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar aí para a gente conversar um pouquinho de educação financeira, finanças pessoais e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dívidas aqui, por que você não deve fazer isso, né? Tem um outro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre juros compostos, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha, porque esse conceito de juros compostos vai ser essencial aqui nas dívidas, ok? Além do vídeo, você pode dar uma aprofundada no site, caso você queira, né? Vou deixar o link na descrição para o artigo lá, em que a gente fala de dívidas. Daí você pode dar uma lida sobre o assunto também, beleza? Então vamos lá, dívida, por que você não deve fazê-las? Como eu falei, o conceito de juros compostos, ele pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa péssima, né? É uma coisa muito boa quando você investe, né? Porque os investimentos rendem a juros compostos, que são os juros sobre juros, né? Então isso gera um efeito bola de neve com o tempo, bola de leve, um efeito bola de neve com o tempo, e daí o seu dinheiro vai crescendo, crescendo cada vez mais, ok? As dívidas, infelizmente, também trabalham com o conceito de juros compostos, e nesse caso é um péssimo negócio, tá? Então, os juros compostos são péssimos quando você possui dívidas, porque elas também vão render aí a juros compostos, só que no caso contra você, né? Então, esse efeito bola de neve que eu falei, bola de leve, ele vai funcionar no caso contra você. Então pensa que a dívida ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, de repente, vamos supor, você pegou ali 10 mil reais emprestados, você vai pagar 15, você vai pagar 18, você vai pagar 20. Um outro exemplo que a gente pode usar é a compra de um bem. Você compra um carro e no final você paga 2 quando você financia ele. Quando você financia uma casa, você compra uma casa, você paga 2, 3 casas ao longo do tempo, ok? Então, esse efeito de bola de neve ele é muito bom quando você está investindo, porque o seu dinheiro vai crescendo com o tempo, só que ele é péssimo quando você está endividado, porque a dívida também cresce muito, muito, muito com o tempo, ok? Porque ela vai ser capitalizada a juros compostos, beleza? Então, esse em si já é um ótimo motivo para você não fazer dívidas de forma alguma, ou a menos que extremamente necessário, né? Mas por regra, procure não fazer dívidas, porque você vai ter os juros compostos agindo contra você. E daí você vai pagar esse dinheiro a mais, vai desembolsar esse dinheiro aí, que você poderia juntar, investir e fazer crescer a seu favor, né? Você vai gastar esse dinheiro e esse dinheiro não volta, ele vai ir para o pagamento de juros. Esse é o preço, muitas vezes, de você antecipar o consumo de algo que você ainda não tem dinheiro, como comprar um carro sem ter condição, ou mesmo comprar e adquirir uma casa, um imóvel, né, sem ter condição para tanto. Você tem que ter em mente que você vai pagar muito mais por isso por causa dos juros compostos, ok? Sempre que você antecipar o consumo de algo que você não tem condição de adquirir, você vai pagar um preço por isso. Então, quando você junta para pagar à vista, quando você tem o dinheiro, você paga muito menos por aquele mesmo bem, porque você consegue às vezes até um desconto e tal. Quando você tem que financiar, quando você tem que se endividar, você vai pagar muito mais por isso, tá? É o preço de você antecipar o consumo desse bem que você não pode adquirir no momento. Então, as dívidas, elas têm esse efeito complicado, ok? E ainda pesa contra a gente que as dívidas no Brasil, no geral, elas têm um custo muito caro. A gente tem algumas dívidas com um custo bem pesado. Se você pensar em, por exemplo, em cheque especial, ou que é aquele limite de conta, né? Ou mesmo o cartão de crédito, você pagar o mínimo da fatura, meu, isso aqui são dívidas caríssimas. Os juros são muito altos. Então, evite de qualquer forma, beleza? Fiz dívidas. E aí, o que eu faço, né? Eu sei que não é para fazer, mas eu já fiz. E daí, como é que fica? Primeiro, você não faz novas dívidas, né? Porque senão você vai crescendo ainda mais essa bola de neve aí contra você, né? Você já tem uma ou mais de uma dívida aí, ou várias dívidas,
não faça novas dívidas, porque senão você só vai se afundando mais, né? É mais juros compostos correndo contra você, a bola de neve vai aumentando e vai ficando cada vez mais complicado. Segundo ponto essencial é você focar em pagar essas dívidas. Nesse caso, vale você dar realmente aquela enxugada no orçamento, tentar organizar as suas contas da melhor forma possível, tentar fazer renda extra, qualquer coisa que ajude você a pagar as dívidas o mais rápido possível. Porque quando você está com uma dívida, o tempo que vai correndo ali, corre mais juros. Então, o tempo fica contra você. Quanto antes você paga isso aqui, melhor, entendeu? Se for alguma coisa que está aí atrasada, inclusive, ou um monte de dívida amontoada, sempre vale a pena dar uma conversada no banco, tentar renegociar. Muitas vezes você consegue pagar muito menos por aquela dívida. Tem dívidas aí que o banco já dá como perdidas, então é interessante você dar uma conversada, tentar negociar isso. Quando é dívida de bens aí, móveis ou imóveis, não brinca, não atrasa isso, porque muitas vezes o bem é dado em garantia, então você pode perder esse bem, ok? Então foca em pagar essas dívidas. Prioridade, você vai enxugar ao máximo o seu orçamento, se for necessário, para focar em pagá-las, ok? E daí tem muita gente que faz essa estratégia aqui, que ela é ótima, que é trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Eu recomendo muito fazer isso aqui, por quê? Vamos supor que você está devendo aí um cheque especial, por exemplo, que pode estar te cobrando, hipoteticamente, 8% ao mês, beleza? 8% ao mês é muita coisa, ok? Muita coisa mesmo. Em cima de R$ 1.000, isso aqui é R$ 80 correndo por mês e aumentando a cada mês, porque, como eu falei, os juros são compostos. O que você faz? Você pode trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Você vai, conversa no banco e tenta pegar um empréstimo, por exemplo, que te cobre, não sei, 2% ao mês ou menos. Quanto menor a taxa que você conseguir, melhor, porque você vai trocar uma dívida que é mais cara por uma mais barata. Então você pega o dinheiro aqui, vamos supor que você está sem dinheiro para pagar aí, está devendo R$ 3.000 aqui no cheque especial, você pega 3.000 emprestado aqui e quita essa dívida. Então você some com ela e você vai ter uma dívida no mesmo valor, só que de 2% ao mês. Você vai pagar menos juros, ok? Então sempre procure substituir uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Outro exemplo interessante disso aqui é financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, às vezes você vai ter uma taxa lá no seu banco de, não sei, 9% ao ano, que você pactou aí quando você fez esse financiamento, né? E de repente tem um outro banco que, se você transferir esse financiamento, que é plenamente possível de fazer, tá? Você vai pagar nesse outro banco, por exemplo, 7,5% ao ano. Gente, isso aqui é um ganho gigantesco, porque financiamento é uma dívida de longo prazo, ok? Então, vale muito a pena você fazer essa troca aqui, ok? Então, dá uma olhadinha, pesquisa em outros bancos, vê as taxas que estão sendo cobradas, negocia isso aqui, porque qualquer 0,5%, qualquer 1% que cai, dá uma diferença muito grande, principalmente em financiamentos que você está falando, às vezes, de coisas aí de 30 anos, 35 anos, 20 anos para pagar. Então, isso faz uma diferença muito grande no tempo e sempre tenta aportar para pagar essa dívida antes do prazo, ok? Todo o dinheiro novo que entra, você vai usar nisso aqui, para você quitar as suas dívidas, que daí você não vai ter os juros correndo aí contra você, beleza? E daí vem a pergunta, né? Como a gente fala bastante de investimentos aqui, investir com dívidas, sim ou não, né? Isso aqui é uma coisa que eu pessoalmente já errei, porque eu já investi mesmo com dívidas, né? Principalmente quando eu estava estudando bastante sobre investimentos, queria pôr na prática. Então, eu comecei a investir mesmo tendo dívidas. Não faça isso, evite fazer isso, ok? Porque
pensa, se você tem lá seus investimentos correndo, maravilha, você está aportando aí R$ 2.500, por exemplo, e eles estão rendendo aí, sei lá, uns 5, 6% ao ano, vai que seja. Você tem R$ 150 correndo aí pelo ano, né? Maravilha. Só que daí você está devendo outros 2.000 que estão aí comendo de repente 12% ao ano, né? Então, se você pega esses mesmos 2.000 aí correndo, ou 2.500 que eu falei, né? 2.500 correndo juros aí de 12% ao ano, você vai pagar muito mais do que você está recebendo investindo. E isso aqui é uma regra geral para dívidas, tá? O juro da dívida, ele corre de forma que é muito complicado você querer bater ele. Mesmo falar, não, mas eu tenho um financiamento em que eu pago, sei lá, só 8% ao ano, é melhor eu investir, né? Não vai muito nessa, porque é aquilo, esse aqui ele está correndo com o tempo. Quando você investe, você muitas vezes não tem garantia de ter a rentabilidade aí no curto prazo, né? Com renda variável, por exemplo. Então não vale muito a pena. O interessante mesmo é você zerar as suas dívidas, né? Para depois investir, porque aí você vai ter os juros compostos trabalhando somente ao seu favor, ok? Quando você investe com dívidas, você vai estar andando aí para frente, só que com uma força muito grande te puxando para trás, que é aquela dívida ali te arrastando para trás, né? Ela vai fazer você voltar para trás. Então, não compensa, tá? Não compensa. Primeiro você zera as dívidas, depois você investe. Tem exceção? Tem. A única exceção aqui é a reserva de emergência. Reserva de emergência é algo que você pode montar mesmo quando você tem dívidas. Você pode e deve, tá? Então, você separa uma parte do dinheiro para você zerar, para você quitar suas dívidas. Não sei que seja uma dívida que dá para quitar rápido, né? Mas mesmo assim, você separa uma parte aí para quitar suas dívidas e uma parte para reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é uma linha de defesa aí dentro do seu patrimônio, ok? Então, pensa, se você tem dívida e você acaba tendo aí um imprevisto, né? Você vai ter que fazer o quê? Novas dívidas? Como é que fica? Porque você já está devendo. Daí você surge um imprevisto financeiro, que você vai precisar de mais dinheiro. Você não tem reserva de emergência, como é que fica? Você se endivida mais? É complicado, né? Então, a única exceção é reserva de emergência. Você pode formar sua reserva de emergência aí, mesmo estando endividado, porque é interessante você ter uma reserva financeira, é ruim você ficar zerado de dinheiro. Então, você forma sim a sua reserva de emergência e vai quitando suas dívidas no processo, ok? Essa aqui é a única exceção de investimento que você pode aportar, porque a reserva de emergência é essencial, ela é a primeira linha da sua carteira de investimentos. Ela é a primeira linha de defesa do seu patrimônio, ok? Então você precisa ter reserva de emergência aí, 6 a 12 meses dos seus gastos mensais, né? Você vai acumulando aí, pode ser numa poupança, pode ser num Tesouro Selic, né? Misto, né? Um pouquinho em cada um pouco na poupança para saque imediato, um pouco no Tesouro Selic. Eu falo sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima, né? Como funciona a reserva de emergência, onde você colocar ela, CDB de liquidez diária, né? Enfim, você acumula esses 6 a 12 meses de gastos mensais. A partir do momento que você tiver pelo menos metade aí dela, da sua reserva de emergência formada, aí você já consegue ficar mais tranquilo e já ir quitando suas dívidas aí com mais volume, vamos dizer assim, né? Você vai direcionando cada vez mais dinheiro para quitar. Quitou, aí sim você consegue investir tranquilamente. Então, investir com dívidas no geral não é uma boa, né? Você pode, no máximo, investir pouco ali para ir aprendendo, né? Aprendendo como você mexe com investimentos, como você mexe com ações, renda fixa. Então, um pouquinho você pode destinar a investir, mas no geral não vale a pena. Você não vai colocar grandes recursos aqui. Se for o caso, separa um pouquinho para você ir aprendendo a investir, mas principalmente forme sua reserva de emergência e foque em quitar suas dívidas, que você não vai ter os juros compostos trabalhando contra você, ok? Depois que você quitou,
aí sim você pode investir tranquilamente, porque você não vai ter mais as dívidas aí atrapalhando, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que o conteúdo seja útil, que tenha te ajudado de alguma forma aí, né? Se você gostou do vídeo, curte aqui, comenta caso tenha alguma dúvida, compartilhe com quem se interessa por esse assunto e se inscreve aí no canal também, porque dá uma força pra gente, né? Ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Quaisquer dúvidas, pode mandar bala aqui na caixa de comentários que a gente conversa, beleza? É isso por hoje, até o próximo vídeo. Grande abraço!